Olá a todos! Vamos iniciar a última parte da disciplina de Farmacologia Geral, que é a parte em que falaremos dos aditivos promotores de crescimento, que são utilizados na produção animal. Meu nome é Márcio, alguns de vocês já me conhecem lá do metabolismo, quando eu ainda ministrava aulas nessa disciplina. Para quem não me conhece, sou professor do Departamento de Medicina Veterinária e vou acompanhar vocês nesta e na próxima aula. Este réu, pessoal, ele é composto por 3 videoaulas, sendo 2 minhas e a última do professor Marcos. Vocês irão acompanhar essas aulas, completar os estudos com o texto complementar que eu deixei para vocês lá na descrição deste réu, aquele documento em PDF que a gente deixa no início, e ao final desse período vocês deverão responder um questionário com algumas questões de múltipla escolha e o VOF. Durante todo esse réu, haverá um fórum de dúvidas, eu deixarei lá disponível para vocês, onde vocês poderão postar as suas dúvidas, tanto com relação a esse réu, quanto com relação às aulas. Eu estarei respondendo assim que possível, neste mesmo fórum, ok? Então vamos iniciar os nossos trabalhos. Há muitos anos, o uso de aditivos melhoradores do desempenho vem acompanhando os sistemas produtivos devido à necessidade de aumentar a produção e de reduzir os custos. E a pecuária moderna, devido ao grande investimento nas instalações e no confinamento dos animais, existe uma dependência cada vez maior do uso de substâncias químicas nas rações, que são chamadas de promotores de crescimento ou então aditivos zootécnicos. Os promotores de crescimento podem ser classificados em antimicrobianos, probióticos, pré-bióticos, ácidos orgânicos, anabolizantes, somatotropina bovina e agonistas beta-adrenérgicos. Os antimicrobianos, probióticos, pré-bióticos e ácidos orgânicos são aqueles que atuam na saúde intestinal e que serão estudados nessa aula. Os demais são chamados de partidores de nutrientes e será tema da nossa próxima aula. Os antimicrobianos são substâncias capazes de eliminar ou inibir o crescimento de micro-organismos sem afetar a saúde do animal. São comumente usados como aditivos de rações em doses subterapêuticas. Os principais antimicrobianos utilizados no Brasil nos últimos anos são esses aqui listados. São antibióticos, cujo mecanismo de ação vocês já estudaram com o professor Marcos. A utilização de muitos deles como promotores de crescimento está proibida, sendo permitido o seu uso apenas como terapêuticos. A tendência é que todos eles sejam proibidos daqui a uns anos, devido ao temor do surgimento de bactérias resistentes que podem comprometer a saúde tanto do homem quanto dos animais. Atualmente, apenas alguns têm sido largamente utilizados e vamos ver nos próximos slides. Os ionóforos são compostos usados como aditivos, tanto na bovinocultura de leite quanto na avicultura de corte. Exemplos, temos a monenzina, a lazalocida e a salinomicina. Todos possuem largo espectro de ação, ou seja, atuam em uma variedade de micro-organismos e com baixa capacidade de desenvolver resistência. Em ruminantes, os ionóforos melhoram o desempenho por alterar os padrões de fermentação no rumen. Isso acontece porque esses antimicrobianos são capazes de alterar a flora microbiana. Já nas aves, eles reduzem um protozoário chamado Eimeria no intestino. Essa Eimeria ela é patogênica, sendo capaz de destruir as vilosidades intestinais e reduzir a capacidade absortiva de nutrientes pelo animal. O mecanismo de ação dos ionóforos é alterar as trocas iônicas na membrana dos micro-organismos e por isso são chamados de ionóforos. Essa imagem mostra um ionóforo inserido na membrana de um micro-organismo. Esse ionóforo forma um canal que permite tanto a entrada quanto a saída de íons, desequilibrando a relação entre o líquido intracelular e o extracelular da célula. Essa alteração na permeabilidade de membrana a íons faz com que a célula gaste energia para restabelecer o equilíbrio interno. Porém, esse desequilíbrio interno faz com que aumente o influxo de água para dentro da célula, culminando então na morte celular.
Os ionóforos são antimicrobianos seletivos para bactérias gram-positivas, que possuem membranas mais simples, como essa da imagem da esquerda. No rumen, as bactérias gram-positivas são produtoras de acetato, butirato, H2 e o formiato, além de representarem boa parte das bactérias proteolíticas, ou seja, aquelas bactérias que degradam as proteínas no rumen. Já as bactérias gram-negativas são aquelas que produzem propionato e o succinato. Chama atenção o fato das gram-negativas produzirem o propionato, que é o ácido graxo volátil mais importante, pois é ele que representa a principal fonte de glicose para o animal. Já as gram-positivas produzem o acetato e o butirato, que são ácidos graxos voláteis que dão origem aos corpos cetônicos e aos lipídios. As consequências do uso de ionóforos são aumento do propionato de 20% para 45%, que é uma vantagem principalmente em vacas de alta produção, e redução de acetato de 65% para 40% e o do butirato de 15% para 12%. Menor degradação de proteínas dietéticas, o que confere melhor aporte de aminoácidos ao animal em termos de relação aminoácidica. Vocês devem ter aprendido isso lá no metabolismo, que as bactérias elas degradam praticamente todos os aminoácidos que entram no rumen e produzem os aminoácidos microbianos. E melhor eficiência alimentar, resultando em maior ganho de peso ou maior produção de leite. Além disso, menor incidência de acidose lática e cetose patológica e menor produção de metano, que representam a perda de eficiência de utilização de carbono. Em aves, temos melhores condições de velocidades, resultando em melhor absorção de nutrientes, melhor controle da diarreia, melhor desempenho e menor mortalidade. Aqui estão outros microbianos, além dos ionóforos, que podem ser utilizados como promotores de crescimento. Todos eles estão relacionados à regulação da população microbiana intestinal, favorecendo as bactérias benéficas presentes no hospedeiro. Mas como eu disse no início da aula, muitos desses antimicrobianos já têm sua utilização proibida como promotores de crescimento, e que a tendência daqui a uns anos é que nenhum deles seja utilizado. Atualmente, o grande desafio é encontrar substâncias que possam substituir o uso de antimicrobianos como promotores de crescimento. Acidificantes. Os acidificantes são constituintes naturais de diversos alimentos e são produzidos durante a fermentação no trato digestório, com o intuito de seleção de micro-organismos benéficos. Os acidificantes são usados principalmente em dietas para suínos e aves. E os principais benefícios são diminuição do pH do trato digestório. Essa diminuição ela facilita a digestão e dificulta a colonização de bactérias patogênicas. Palatabilizantes, nesse caso, suínos que têm o paladar mais desenvolvido do que aves. E também como conservantes, uma vez que impedem a propagação de micro-organismos que deterioram os alimentos. Aqui estão os principais acidificantes utilizados em rações para suínos e aves. Com exceção do ácido fosfórico, todos os demais são orgânicos. Os ácidos orgânicos são ácidos mais fracos, menos corrosivos e potencialmente menos tóxicos do que os inorgânicos. Por isso, são mais utilizados. Então, aqui de todos eles, o único que é inorgânico é o ácido fosfórico. Os mais estudados e que têm ação mais conhecida e comprovada são esses que estão em vermelho: o ácido fumárico, ácido cítrico e o ácido fosfórico. Como benefícios, podemos dizer o seguinte: todos são melhoradores de desempenho, pois reduzem o pH do trato gastrointestinal, ou então eles atuam diretamente sobre as bactérias indesejáveis ou patogênicas. Esses mecanismos criam um ambiente favorável para a flora bacteriana desejável. Além disso, aumentam a atividade das enzimas digestivas, que elas trabalham melhor num pH levemente ácido, e com isso melhoram a digestibilidade dos nutrientes,
favorecendo o crescimento do animal. Reparem que não são hormônios. Assim como os antimicrobianos, são substâncias que melhoram o desempenho por melhorar a capacidade absortiva dos nutrientes pelos animais. E como agem os acidificantes? Primeiro, temos que considerar que todos eles são ácidos fracos. E todo ácido fraco, quando em solução, se dissocia, formando o íon H+, e o ácido ionizado, conforme mostra essa equação. O estômago, por ser um ambiente ácido, contém muitos íons H+. E essa alta concentração de íons H+, dificulta a dissociação do acidificante, que permanece em maior quantidade em sua forma não ionizada, ou HA, como mostra o lado esquerdo dessa equação. Essas formas não ionizadas, elas são as únicas que conseguem atravessar a membrana celular com maior facilidade, uma vez que são moléculas que não têm cargas, sendo, portanto, lipossolúveis o suficiente para penetrar em qualquer membrana celular. Esse esquema mostra o ácido não dissociado presente em maior quantidade do que o ácido dissociado, entrando para dentro da bactéria. Como o pH de dentro da bactéria é maior do que o pH do estômago, o ácido se dissocia, liberando íons H+, e também o ácido dissociado. Esse íon H+, ele diminui o pH da bactéria, que precisa mandar embora esse íon H+, para fora, para manter o pH intracelular. Só que esse mecanismo gasta energia, fazendo com que a bactéria entre em exaustão. Os íons que permanecem no interior da bactéria, eles alteram a osmolaridade intracelular, resultando na entrada de água e morte celular. Agora uma pergunta: por que nem todas as bactérias são afetadas pelos acidificantes? Existem duas explicações. A primeira delas é que a bactéria produz o ácido orgânico e, naturalmente, esse ácido orgânico ele sai da bactéria em vez de entrar. Vejam que a quantidade de ácido dentro da bactéria já é grande. Essa bactéria já tem o seu mecanismo de defesa preparado para evitar o excesso de ácido dentro dela. Por isso ela não morre. A segunda explicação é que a bactéria ela pode utilizar o ácido orgânico como fonte de energia, antes dele acidificar o meio interno. Esse mecanismo é o que acontece principalmente nas células dos animais. Por que os ácidos orgânicos só atuam nas bactérias e não atuam nos enterócitos, por exemplo? Porque os enterócitos são capazes de usar os ácidos como fontes de energia. Vejam no próximo slide. O ácido lático ele vira lactato, que vira piruvato, que é o intermediário da glicólise. O ácido cítrico vira citrato, que é o intermediário do ciclo de Krebs. O ácido málico e o ácido fumárico viram malato e fumarato, que também são intermediários do ciclo de Krebs. Por isso mesmo é que esses ácidos não são nocivos à célula, pelo contrário, são componentes benéficos porque são fontes de energia. Esse aumento da disponibilidade energética para o enterócito resulta na maior proliferação celular, que por sua vez aumenta o tamanho das velocidades e, consequentemente, a capacidade de digestão e absorção de nutrientes. Com relação aos probióticos e prebióticos, os probióticos são bactérias não patogênicas utilizadas para controlar as patogênicas no trato gastrointestinal. Várias são as bactérias que podem ser classificadas como probióticas: as bactérias láticas, enterococos, streptococcus, os bacilos e os bifidobacterium. Os probióticos agem de diferentes maneiras. Eles podem agir produzindo substâncias antimicrobianas, ou seja, substâncias que inibem o crescimento de outras, consideradas patogênicas no caso. Eles podem agir por imunoestimulação de células do trato gastrointestinal, podem agir por exclusão competitiva ou podem agir por competição por nutrientes. Nessa imagem, o número 1 representa a produção de substâncias antimicrobianas,
ou seja, substâncias que ajudam a eliminar bactérias não desejáveis. O número 2 representa a imunoestimulação, ou seja, o aumento de células do sistema imune que irá combater a presença de bactérias no trato gastrointestinal. Essas células irão trabalhar para manter a população de micro-organismos sempre baixa, evitando uma possível infecção. O número 3 mostra a exclusão competitiva. Os probióticos, por estarem em maior quantidade, se aderem nos sítios de ligação antes das patogênicas, que são eliminadas juntamente com as fezes. E o número 4 representa a competição por nutrientes. Da mesma forma que o número 3, os probióticos, por estarem em maior quantidade, consomem os nutrientes disponíveis nos micro-organismos antes das patogênicas, desacelerando o desenvolvimento dessas patogênicas. Já os prebióticos são substâncias não digestíveis que têm efeitos benéficos devido à estimulação seletiva das bactérias desejáveis. Exemplos de prebióticos são os frutoligosacarídeos, também chamados de FOS, e os mananoligosacarídeos, também chamados de MOS. Todos favorecem apenas o desenvolvimento das bactérias benéficas. Essa figura mostra o principal mecanismo de ação dos prebióticos. Eles são capazes de se ligar nos sítios de adesão das bactérias, como vocês podem ver à direita, e impedir que essas bactérias se fixem nas células do hospedeiro. Por isso, as bactérias patogênicas são eliminadas juntamente com as fezes. Como mostra essa figura? Relembrem que na figura de baixo tem poucas bolinhas vermelhas, que representam as bactérias patogênicas que colonizam o trato gastrointestinal dos animais. Então é isso, pessoal. Na próxima aula estudaremos os partidores de nutrientes. Até lá!